Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos proporcionou nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai. Agora chegou a hora que nós entendemos ser um horário nobre, a hora de ouvir a Tua palavra. E aqui está a Sua porta-voz. Ela tem a incumbência de transmitir à igreja o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, além de todos os recursos que ela possa se utilizar, que sobretudo haja unção, Senhor. Unção do Teu Espírito sobre a nossa pastora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Você sabe que um tempo atrás Deus me mostrou o versículo, minha identidade. Eu sou o vermezinho de Jacó. Quantos já viram esse versículo em Isaías? Diz que é vermezinho. E quando Deus falou isso para mim, falei, ok, Jesus, realmente no emocional eu me sinto vermezinho, né? Muitas vezes tímida, não, pode ser que não acredite, mas é muito tímida, vergonha, um monte de coisa. Mas Deus me mostrou que o vermezinho, sabe onde ele aparece na Bíblia? Alguém lembra? Tem uma história no livro de Jonas. O vermezinho vem, mandado por Deus, e ele come uma planta que estava servindo de sombra para Jonas. Jonas estava num processo de aprender sobre a misericórdia de Deus. Ele tinha raiva dos ninivitas, Deus mandou ele para pregar arrependimento e o pessoal converteu. Ele não queria, ele queria que Deus matasse mesmo aquela turma que era muito ruim. E aí ele está lá afastado um pouco, né, na cidade, e olhando, vendo se Deus ia destruir aquela cidade. E aí Deus faz nascer um arbusto ali, não sei do pé do que, não estou lembrando. E aí ele fica contente com aquela plantinha, só que dali a pouco Deus manda o vermezinho. E aquele vermezinho, o que é que ele fez? É pequeno, é frágil, mas ele tirou a falsa segurança de Jonas. Bateu o sol e ele falou, quero morrer. E aí Deus vai continuando a ensinar o que queria para o Jonas. E Deus tem me falado, Noemi, você é vermezinho. Ok, Jesus. Só me dê coragem, me dê direção clara, o que eu tenho que falar. E quando falar, porque tem tudo isso, né? Como, quando falar. Mas olha só, hoje, o que Deus tem me trazido é como a gente lida com o pecado no corpo de Cristo. Gilson, você colocou uma situação realmente que estamos vivendo esses dias. Porque pessoas inocentes, né, morrem, porque elas sofrem. Porque de repente alguém, né, é atropelado por alguém alcoolizado e essa pessoa era vítima. Por que tem que morrer? Irmãos, nós estamos num mundo em que o ser humano escolheu conhecer o bem e o mal. Foi Adão e Eva. Mas se nós estivéssemos lá, também escolheríamos. Peraí, Deus falou isso, mas não quero fazer isso. Eu quero fazer o que eu acho. E aí, desobedecendo, nós estamos pagando alto preço de conhecer o bem e o mal. Adão e Eva mesmo, eles experimentaram isso quando viram um filho, não viram, mas souberam, um filho matou o outro. E acho que ali pesou. Por quê? Por que nós desobedecemos o Senhor? Olha que preço alto. E não só a família de Adão e Eva, mas toda a natureza, todos nós estamos vivendo consequências do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele veio mudar essa história. Ele veio mostrar que Ele tem poder sim sobre a morte. Ele tem poder sim sobre as enfermidades. Ele tem poder sim para transformar pessoas que estão escravizadas, presas no pecado, presas em hábitos, presas em um monte de coisa que traz destruição.
Ele tem poder para libertar e escrever uma nova história. E, olha só que coisa. Vamos abrir então agora Josué capítulo 7, versículos 1 a 15. Vamos conhecer essa história. Quem não conhece, né? Para quem conhece, vamos recordar. E vamos ficar em pé. Josué 7, 1 a 15. Aqui vai ter morte de inocentes também. E morte de irresponsáveis. Vamos ver. Olha, eu vou ler os ímpares, vocês lerão os pares, pode ser? Josué 7, 1 a 15. É um pouquinho longo, mas vamos lá. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Podem sentar-se. Moisés já tinha partido e a liderança estava com Josué. Josué era o discípulo e ele estava receoso. E qual foi a palavra que Deus trouxe a Josué? Ser forte, corajoso, não temas.
nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, por onde quer que andares, etc. Ok, Josué vai seguindo à risca as direções de Deus. Quando eles estão já tinham atravessado o Jordão, a seco, já um milagre para Deus ir fortalecendo o coração de Josué e também ensinando ao povo, mostrando Deus está com Josué agora, assim como foi com Moisés. E aí eles têm a primeira cidade. Lembram qual era a primeira cidade? Oi? Fala mais alto. Começa com J. Jericó, isso. Uma cidade conhecida por muralhas muito boas em volta. Porém, a instrução foi meio maluca. O que Deus falou para Josué? Josué, você prepara o povo. Isso aqui tudo você vai poder ver em Josué 6 para trás, né? Prepara o povo. Vocês vão dar um dia uma volta. E tem toda a ordem. Os levitas louvando a Deus, a arca da aliança, etc. E vão dar uma volta. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias, uma volta. E voltam para casa, para o arraial, para o acampamento. No 7º dia, quantas voltas eram para dar? 7 voltas. Por que? Não sei, é a ordem de Deus. E tinham que dar 7 voltas e depois, acabando as 7 voltas, tocar com força todas aquelas trombetas, né? E o povo era para gritar. E aí Josué orienta o povo. Nessas voltas, ninguém fala nada. 7 dias. Olha que desafio para as mulheres, hein? 6 dias sem falar nada. Todo mundo unido no silêncio. Deus, o que o Senhor vai fazer? Vencemos um dia, né? Ninguém falando nada. No 7º dia, quando chegou a hora, 7 voltas completas, gritaram. E aí eu acho que eu imagino, deve ter vindo com muita força, porque 6 dias em silêncio, né? Todo mundo gritando. E não sei se física, que ensina que o som, né, faz de fato romper taças, etc. Mas o poder de Deus também, que age na natureza, etc. Deus fez cair as muralhas. E aí eles salvam uma família só, que acolheu com paz os espiões que tinham ido antes. E aí tinha uma recomendação para esse povo. Está lá no capítulo 6, versículo 18. Diz ali: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as torneis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. 19. Josué 6, 19. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então era essa a recomendação. Tinham que vir destruir, só salvava aquela família que era de Raabe, mas o demais era para destruir e os prata, ouro eram consagrados ao Senhor. Era para entregar Josué, a liderança lá, e eles iam ver o que ia fazer. Porém, uma pessoa, sabendo da orientação, fez coisa errada. Essa pessoa é Acã, que a gente leu no capítulo 7, 1. Acã. Aí vai dizendo os pais, né? Pai, avô, etc. Mas olha que interessante. No 7, bem no começo, se você tem a Bíblia atualizada, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel. Ué, não foi um homem só que pecou? Mas aqui a Bíblia diz, os filhos de Israel. E lá no versículo 11 diz, Israel pecou, violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, tal, e vai falando. Então, pecado de um homem influenciou ou contaminou o povo inteiro. Eu acho que aqui temos uma lição, irmãos. Corpo de Cristo. Se um sofre, todos sofrem com ele. Pode ser sofrimento consciente ou inconsciente. Concorda comigo? Alguém está em luta, o corpo está sofrendo.
Mas aí Deus, que é o dono do corpo, Ele tem, né? O corpo humano, acho que tem que estudar mais para a gente entender essa dinâmica de corpo de Cristo. Quando tem uma ferida no seu corpo, o que você faz? Está doendo. Você vai com a sua mão e vai bater nessa ferida assim? Vai cutucar mais assim, para judiar dessa ferida? Se você faz isso, você também vai sentir essa dor. Deus fez os leucócitos, não é? Que vão lá, quando está, não é nem consciente, já está tudo aqui, combinado no corpo, manda lá as células, eu não sei todo o processo que faz, mas para ajudar a sarar. Irmãos, quando uma pessoa peca, o corpo está sofrendo. Por quê? Por que pecado é tão importante? Por que pecado Deus fala tanto? Por que pecado é o único impedimento para Deus se mover entre o seu povo? Porque pecado, irmãos, mata. Pecado engana. Pecado destrói, corrompe. E aqui, Acã achou que podia ficar escondido. Ninguém está vendo. É para mim, né? Ele pensou. E qual foi o que ele pegou? Lá no versículo 21 do capítulo 7, diz que ele viu uma boa capa babilônica. Eu não sei quanto valia essa capa, né, da época. 200 ciclos de prata. Pesquisando, um ciclo, mais ou menos meio quilo. 200 ciclos de prata, mais ou menos 2 quilos. Tá certo? É isso mesmo? 2 quilos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. 50 ciclos, meio quilo, mais ou menos meio quilo. Meio quilo de ouro. Bastante, hein? 2 quilos de prata e uma boa capa. Acho que ele pensou, vou garantir minha aposentadoria. Tá tudo resolvido. Ah, mas que engano. Onde ele achou que ia ter coisa boa. Ah, olha o que o pecado fez. Trouxe morte para ele, para a esposa, para os filhos. Porque ali depois diz, quando descobriram, caiu por sortes e caiu nele mesmo. Então diz ali, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Ah, não diz esposa, né? Mas acho que ela foi junto, hein? E aí o que aconteceu no 25? Porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras. Uau, difícil de entender isso, né? Deus, se o Senhor é Deus de amor, por que o Senhor permite uma coisa dessa? Vamos entender uma coisa, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai se revelando pouco a pouco, progressivamente. Em Cristo temos a revelação completa e fecha ali com Apocalipse, João, né? Escrevendo as últimas revelações. Está completo. Mas então, para Deus ensinar a gravidade do pecado, Ele permitiu que na história, em que se era comum, quando há guerras, um mata o outro, Ele mostrou que o pecado gera morte. E morte que não fica só para a pessoa, espalha, ele ecoa. Em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, está dito ali, que Deus é o Deus de misericórdia. Ele acompanha a sua misericórdia para aqueles que o temem até quanto? 1000 gerações. Porém, aos que não guardam a sua palavra, ele acompanha até a 3ª e 4ª geração. Está escrito lá em Êxodo, né? Pecados não confessados, eles são buracos que facilita a ação do inimigo.
Mas graças a Deus por Jesus Cristo. O que Ele fez na cruz? Quando Ele levou sobre si todos os pecados, Ele já carregou a culpa, já carregou todo o castigo que a gente deveria receber pelos nossos pecados. Porém, qual é o jeito da gente receber isso de Jesus? É reconhecendo que é pecado. É arrependendo, é confessando. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel? Porque alguém já pagou, Ele não vai cobrar isso 2 vezes. Mas é necessário perceber quais os pecados que estão aí, sem ser confessados. Talvez, irmãos, para explicar um pouco o do start que tivemos. Como igreja, pecamos. Se é é de todos o pecado. E aí, então, vamos entender um pouquinho. Houve toda essa história, houve a condenação justa sobre Acã, porém, ele não sabia, né? Ou não estava consciente disso, mas quando ele percebeu, era tarde demais. Seus filhos também foram mortos e acabou ali, né? A família dele. Irmãos, pecado e você... mais uma coisa, está me vindo agora. Josué, antes ele seguiu as orientações. Fala, Senhor, o que devo fazer? E Deus orientava, vai, faz essas voltas, tal, né? Quando chegou em Ai, olha só, ele não perguntou. Ele só diz que o povo mesmo falou para ele, olha, Josué, a cidade é pequena. Eles foram lá espiar, manda só 2 ou 3 mil, são suficientes, nós já vamos ganhar, porque Deus já não prometeu que ia dar a terra prometida? Só que olha o detalhe, uma coisa escondida que veio à luz, era o pecado. Então, Josué manda, e ele também pagou o preço de não ter consultado a Deus, de fazer só pelo seu pensamento. Morreram 36 pessoas nisso. E também o povo, o coração ficou que nem água. Ficaram com medo. Ué, Deus não falou que ia estar com a gente? Por que isso? Nós batemos em retirada. Que vergonha. Aí Josué começa a chorar, Jesus, né? Senhor, e joga pano, põe pano de saco, joga terra e fala, Senhor, o que vão dizer outros povos e tal? E Deus fala bem claro, levanta-te. Olha lá, no versículo 18. 18? Peraí, não. 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. E Deus explica, então, que havia pecado. Ok. Irmãos, e eu fiquei pensando, às vezes na obra de Deus, nós desejamos fazer coisas para o Senhor, nós desejamos servir, mas se vamos só com a nossa cabeça, se vamos só na força da carne, irmãos, nós estamos com grande chance de ficar rastelando pedra. Por quê? Quem é que faz brotar? Quem é que faz nascer? Quem é que dá o crescimento? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento, irmãos? É Deus. E como Deus vai poder abençoar quando há pecados? E olha a seriedade disso. O pecado de um influencia todos. E aí como vamos lidar com isso? Na verdade devíamos talvez chorar, né? Senhor, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos corações que estão meio perdidos, Senhor. Nossos corações que estão buscando outras coisas. Nós não estamos de fato amando o Senhor. Senhor, nós precisamos te amar de fato. Visita o nosso coração. Não queremos fazer só porque sempre foi assim. Ou é bom obedecer a palavra, então eu vou obedecer. E você fala, ok, eu vou me disciplinar, eu vou obedecer. Mas o coração está longe. Deus quer uma obra completa nas nossas vidas, mas para isso é necessário arrependimento, é necessário a gente ouvir o Espírito Santo de Deus mostrando quais as coisas que estão impedindo. Irmãos, eu queria falar só algumas hoje, né? Vermezinho vai morder só um pouquinho, tá? Mentira, engano, falsidade.
Em 2 Timóteo 3,13 diz que os perversos impostores irão de mal a pior, enganando. E o que acontece com essa pessoa? E sendo enganados. Não tem jeito, irmãos. Qualquer pecado é uma semeadura de colheita ruim. Você vai colher, se não arrepender, não é? Então, engano de qualquer tipo. Falar insensatamente, sem pensar, tudo que tem no coração. Vamos ver lá, Provérbios 18, 7, o que é que diz ali? Provérbios 18, 7. Diz aqui: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. Quer dizer que uma pessoa que não está consciente, ela está fazendo, talvez até na boa intenção, mas não está percebendo que está agindo com insensatez. O que é que está dizendo a palavra? Ela está plantando destruição. Ela está plantando laço para a sua alma. E aí, Romanos... não, é isso mesmo. A outra parte, outro pecado. Viver segundo a carne. Romanos, vamos abrir lá. Romanos 5, 8, 5 e 6. Romanos 8. 5 e 6, diz aqui: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, para onde que dá, irmãos? Para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Veja só. Andar, e ainda o 7 que diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quantos de nós desejamos ser amigo de Deus? Jesus falou: vós sois meus amigos quando fazeis o que vos mando. E nós queremos ser amigos de Deus, nós lutamos às vezes com o pecado, mas aqui é necessário talvez fazer uma renúncia. Porque se você está vivendo segundo a carne, diz que você está vivendo inimigo de Deus, como inimigo de Deus, não tem como. Então, se você quer Deus, mas você quer a carne, você vai ter que fazer uma escolha. Eu quero Deus mais do que a minha carne? Eu quero Deus mais do que o mundo está me oferecendo? Se a gente entender que seguindo a Deus temos vida, vida abundante, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você crê nisso, você crê que é bem mais até do que você pode imaginar, é coisa boa. Deus tem vocação individual, irmãos. Não é para uns ou outros que se acham mais especiais. Não, não é. Nós somos um corpo só. Todos recebendo bênçãos, dons de Deus e todos com uma vocação. Você sair dessa vocação, irmãos, infelizmente, não vai ter vida abundante. Você estar se submetendo a Jesus. Quando a gente fala alinhar-se a Jesus e a sua palavra, diante do que você ouve, você se posiciona. Ok, Jesus, eu quero me submeter ao Senhor. E aí Deus vai fazendo essa obra. E eu tenho certeza, irmãos, Deus quer nos levantar a todos, cheios do Espírito Santo, cheios de amor, de compaixão, levantados para uma sociedade que está gemendo, gritando: onde está a luz de Cristo? Onde tem esperança? Talvez é melhor eu me suicidar porque não tem esperança. Onde estão? Irmãos, Deus quer fazer isso. Mas é preciso que nós começamos de nós mesmos, está com a ajuda do Senhor, tirando as coisas que impedem o seu mover em nós. Amém? Quero pedir então uma figura que foi passado ontem no treinamento de dirigentes.
Será que tem como aumentar essa figura? Alguém pode ajudar? Na verdade, é um iceberg. Ó, beleza. Ok. Certo. Vocês estão vendo embaixo? O iceberg só aparece a parte de cima, né? Mas aí não sei se é tipo de câmera ou se foi um Photoshop, eu não sei. Mas que é a realidade, o iceberg tem tudo isso embaixo. Irmãos, talvez na igreja a gente está vendo aqui, ó, da sua vida, ou das nossas vidas, ou o ministério, a gente enxerga a ponta de cima. Mas o que está embaixo é o que Deus vê. É o que nós somos, é o que vivemos, as escolhas que fazemos. Somos um só. É o de cima e o de baixo. Mas é um só, e Deus quer que a gente seja íntegro, inteiro. O que você fala aqui, seja o que você vive na sua casa. O que você vive na sua casa, seja o que você vive no seu emprego também. O que você fala para Deus no secreto, seja o que também apareça para fora. Só Jesus pode nos dar essa integridade. Vamos buscar neles. Amém, irmãos? Porque pode até parecer que o de cima fica feio, fica desprezado no mundo. Não tem problema. Se o de baixo está lá íntegro com Deus, você está orando, você está chorando, você está abençoando, Deus está ouvindo. Deus é fiel. Ele vai honrar. E acabei nem dizendo exatamente que era para... Como fazemos para lidar com o pecado, né? Irmãos, ali era uma guerra, não era? Matava-se o inimigo. Nosso inimigo hoje não são pessoas que até pecam, que nos machucam, nos ferem. Nossos inimigos são espirituais. Nós temos que vencer espiritualmente, orando. E como vamos vencer a situação que está aí por cima? Eu estou tendo luta com fulano ou ciclano, meu parente, alguém. Como que vencemos aí? A Bíblia ensina, não te deixes vencer do mal. Se vem o mal, não fica debaixo assim. Ah, é verdade, não tem jeito, tal. Não seja sucumbido pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Há muitas ações práticas para abençoar quem está te prejudicando. E assim no corpo de Cristo, você percebe alguém está errando, está em erro. Ah, irmão, eu te convido. Segue os passos de Jesus. O que Jesus fez? Ele pegou sobre si a iniquidade. Ele não falou, você está errado e você está condenado. Ele pegou sobre si a culpa. Eu acho que Deus tem já levantado pessoas aqui entre nós que estão chorando pela igreja. Pedindo que Deus nos sare. Deus nos restaure. Traga amor no coração das pessoas, amor de verdade. Não só de falar, amor de verdade. Para amar o Senhor, amar o próximo. Não queremos viver um cristianismo de fachada. Não queremos viver um cristianismo de bater cartão da igreja. Não. Nós queremos viver amando a Jesus 24 horas. Amém? Quantos querem pedir a Jesus e falar, Jesus, eu sou pecador. Ah, Jesus, eu tenho áreas que ainda estou lutando. Eu sei que tem que fazer tal coisa, mas não estou conseguindo. Jesus, me ajuda. Me levanta como parte deste corpo para abençoar, para cumprir o teu propósito. Quantos querem? Vamos ficar em pé, vamos pedir ao Senhor. Eu peço que você faça a sua oração e depois eu vou estar orando aqui também. Senhor, obrigada, Pai, por tua bondade. Obrigada porque somos pecadores, mas em Cristo, Pai, há libertação. Em Cristo, Pai, há vitória. Jesus, continua, Senhor, a fazer a tua obra em nós.
Glórias ao Senhor. Senhor, somente o teu nome seja glorificado. Nós somos, Pai, vermezinhos mesmo. Nós somos erva, carne. Estamos aqui por um tempo, mas vamos passar. Tua palavra permanecerá eternamente, Senhor. Mas no pouco tempo que temos aqui, Senhor, queremos viver para a tua glória. Queremos, ó Deus, nos alinhar com o Senhor. Ó Deus, continua esta obra, Pai, visitando os nossos corações, fazendo cair por terra tudo aquilo, Pai, que pode até ser que a gente estava acostumado, mas que não te agrada, Senhor. Ah, Deus, continua a nos levantar, um por um, Senhor, pessoas que vão te amar, ó Pai, a ponto de dar a vida mesmo pelo Senhor. Ó Deus, amar ao ponto de se abster, de buscar a sua própria vontade, Pai, mas buscar a tua, Senhor. Deus, traz vitória nos corações, traz vitória sobre o pecado, fortalece a cada um com teu Espírito Santo, continua a ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Desculpa, irmãos, que passou, podem sentar-se. Obrigada.